Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 15, no versículos 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu vim enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. É uma passagem muito interessante, eu queria refletir com os irmãos essa manhã sobre ela, porque ela traz muita coisa, muitos princípios importantes para nós na vida de hoje. Só para vocês entenderem o contexto desse momento, do que estava acontecendo, Jesus já tinha começado o ministério dele, e desde o começo do ministério de Jesus, ele já incomodava muito os religiosos da época, né? Porque ele tinha um sistema diferente de ministério, ele era muito mais simples, ele era muito mais direto, e ele era muito mais pelo povo, então ele já incomodava. E ele estava ali na Galiléia, nesse momento, que a passagem anterior fala de que ele estava com seus discípulos, e vieram fariseus e vieram religiosos lá de Jerusalém e começaram a observar Jesus. E observaram, eles foram almoçar, foram comer, e os discípulos foram comer e não lavaram as mãos. Só que esse não lavar as mãos do texto que fala um pouco antes, não é simplesmente de lavar a mão para comer. Eles tinham a tradição falava que eles tinham que lavar as mãos, era um processo de purificação, eles lavavam até o cotovelo, e eles não fizeram aquilo. Então eles olharam aquilo e falaram assim: não, eles estão comendo impuro, eles não estão seguindo a tradição. E Jesus olha para aquilo ali e vê que eles estão realmente querendo achar algum motivo para poder criticar Jesus. E quando eles interrogam Jesus, falando assim: por que os teus discípulos não seguem a tradição de se purificar e comem como mão impura? Aí Jesus fala para eles assim: como assim vocês estão olhando o que eles estão fazendo por causa da tradição e vocês não olham o que a tradição está fazendo contra o mandamento? E ele estava falando de uma coisa chamada Corban, que era um tipo de oferta que os religiosos tinham criado. Na verdade, era uma tradição dos judeus, não na lei judaica, mas na lei dos anciões, que o judeu podia dar uma oferta, e aquela oferta desobrigava ele a ter que cuidar dos pais. Então, mesmo que os pais estivessem doentes e aquele judeu fosse muito rico, por causa dessa oferta chamada Corban, ele não precisava cuidar dos pais. Então ele falou: não, eu já dei minha oferta, eu já fiz a minha parte, meu pai agora que se vire, meus pais se virem. E Jesus fala assim para ele: o que o mandamento fala? Honra teu pai e tua mãe. E agora vocês, por causa da tradição, vocês querem abandonar o mandamento. Vocês agora querem colocar a tradição acima do mandamento. Jesus começa a explicar isso para eles e o clima começa a ficar muito pesado. Aí termina aquilo ali, Jesus chama o povo e começa a explicar para eles as coisas que tornam as pessoas impuras, e que não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Ele estava falando as coisas que saem do coração. E esse é o cenário, então, que Jesus agora nós estamos vendo, quando ele vai, então, para Tiro e Sidom, e a distância mais ou menos é de uns 65 quilômetros, mais ou menos. Para nós não é nada hoje, né? Agora você imagina naquela época, 65 quilômetros andando a pé, chega lá em Tiro, ele e os discípulos dele. Jesus provavelmente queria ali ter um momento de descanso, ter um momento assim mais para poder descansar com os discípulos, mas a fama de Jesus já corria. Então, quando ele chega na cidade, as pessoas já sabem que aquele rabino novo está chegando por ali, e já começa a vir gente atrás de Jesus. No meio dessas pessoas que vêm atrás de Jesus, vem uma mulher, e a Bíblia fala que é uma mulher cananeia. Quando Jesus chega ali, essa mulher, por que a Bíblia fala que ela é cananeia? Por que isso tem importância? Quem que eram os cananeus? Os cananeus eram um povo que, se vocês olharem mais para trás, lá na Bíblia, vocês vão ver, quando Josué estava para entrar na terra prometida, o povo que habitava lá eram os cananeus. E Deus fala para eles assim: extermina tudo,
Mata tudo, eu quero limpar esse povo da terra. Porque era um povo extremamente imoral, era um povo extremamente promíscuo, e Deus sabia que se deixasse um pouquinho de sujeira ali, essa sujeira ia virar como um câncer, ia continuar contaminando. Acontece que eles não foram exterminados. E agora chega essa mulher cananeia, ou seja, ela já era de uma linhagem indesejável. O povo judeu já não olhava de bons olhos aquilo ali, mas ela chega e Jesus, a princípio, quando ela fala com Jesus, Jesus faz o quê? Ignora. Jesus não responde ela. Se a gente olhar lá no versículo 23, a gente vê que ela fala e Jesus não responde. Simplesmente uma voz falando atrás e Jesus deixa ela falando sozinha. Aí os discípulos vendo aquilo ali, ela vem gritando e continua insistindo, os discípulos, olha, manda ela embora de uma vez, ela está incomodando. Aí os discípulos, eu acho que ficaram incomodados, falam, Jesus, despacha de uma vez, acaba com isso. E Jesus olha para os discípulos, e é interessante que ele não olha para ela, ele fala para os discípulos, em vez de falar para ela. E fala assim, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus está explicando para eles qual que era a missão de Jesus. Jesus tinha uma missão específica aqui. Fala, olha, eu vim para as ovelhas perdidas, e a mulher está ali, e eu, né? E Jesus nem se dirige a ela. Aí ela faz o quê? Se joga aos pés de Jesus, se humilha e começa a adorar Jesus. Nesse momento, Jesus olha para ela e fala assim, olha, mas não é justo que eu tire o pão da mesa e dê a vocês, os cachorrinhos. Nesse momento, ela reconhece que ela é pecadora, ela sabe da posição dela, e ela dá uma resposta para Jesus, fala assim, olha, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ou seja, ela sabia que aquilo que Jesus tinha para dar era tão poderoso, era tão valioso, que mesmo a migalha daquilo que caísse da mesa dos judeus poderia servir para ela. Uma mulher que não tinha nenhum histórico de tradição, de cuidado, de alguma coisa com Deus, naquele momento ela reconhece quem é Jesus, e naquele momento ela vê de que aquilo que Jesus dava para os judeus, uma migalha daquilo que ele dava para os judeus, podia servir para ela. Infelizmente, os judeus, muitos deles não viram isso, e aquela mulher que não tinha nada a ver, conseguiu enxergar isso. E existem momentos na nossa vida que a gente passa, como essa mulher passou, por um período de silêncio com Deus. Está falando, Deus, eu estou aqui, eu estou pedindo, e parece que nossas palavras ficam no ar, vagando, e não chegam até Deus, e Deus não responde, e a gente fica naquela angústia e ansiedade, porque as coisas não acontecem, e eu estou olhando, Deus, Deus, e Jesus está como se estivesse passando, e não está me ouvindo. Se você não passou por isso ainda, infelizmente, eu te digo uma coisa, você ainda vai passar. Não é uma praga, mas é porque, se a gente for olhar mesmo na Bíblia, se você conversar com muitas pessoas, você vai ver que teve momentos na vida que nós passamos por dificuldades, ou por ansiedades, ou por aflição, e a gente ora e parece que aquilo ali demora muito para acontecer, mas tem uma coisa, Deus nunca tarda naquilo que Ele quer para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus tem para você, não é porque chegou tarde, é porque não era o momento de chegar ainda na tua vida. Nunca vem nada atrasado, e Deus nunca esquece de um filho dele. Se a gente ler lá no livro de Abacuque, nós não somos os únicos que sentimos assim. O profeta Abacuque, lá no livro, fala assim, Deus, até quando clamarei por socorro? Ele estava num desespero, e ele diz lá no versículo 13, por que ficas calado? Os ímpios fazendo tudo isso, por que você não se manifesta? Ou seja, já era tempo de Deus fazer alguma coisa, por que Deus não fez nada? Quantas vezes na nossa vida a gente fala, Deus, é agora que tem que acontecer, eu preciso que isso aconteça agora. E a gente escuta, parece que um silêncio, assim, aquele grilinho. Fala, Deus não está aí? Onde é que está Deus? Se a gente olha para a Bíblia, a gente vê que grandes homens de Deus passaram por momentos assim, e todas as vezes que eles passaram por momentos assim, foram para colocar eles em um lugar melhor, maior e com mais intimidade com Deus. Foram todos eles passaram por uma prova, por um período de que deixaram eles melhores do que eles eram antes. Deus nunca fez nada para poder, não, agora eu vou fazer você sofrer um pouquinho só para ver você sofrer. Deus não faz isso com a gente. Se a gente olhar o exemplo de Abraão, por exemplo, Deus fala para Abraão assim, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Se Deus falasse para você assim, olha, pega as tuas coisas e sai que eu vou te mostrar um lugar que você vai. Qual que é a primeira coisa que a gente pergunta para Deus? Onde que é que eu vou, Deus? Como é que você vai pegar as tuas coisas e vou sair? Lá é frio, lá é calor, eu vou demorar muito, eu vou só para visitar, eu vou ficar por muito tempo, por pouco tempo. Não, pega as tuas coisas e vai. Vou para onde, Deus? Vai. Abraão fez isso, foi. Aí Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão velhinho, vai ficando mais velho, Sara vai ficando mais velha. Não, Deus esqueceu. Momento de silêncio. Aí Abraão tentou dar um jeitinho com Deus. Aí vem o filho. O filho vai crescendo. E agora Deus fala assim, bom, está aí o teu filho, você está feliz, né? Agora vai e sacrifica ele. Gente, quando eu penso nisso, assim, me dá uma dor no coração, quando eu penso que Deus falou para Abraão, o único filho dele, Abraão já bem velhinho, sacrifica ele. Abraão pega assim, Isaac, vamos lá que nós vamos oferecer um sacrifício. Pega a lenha, pega o filho e vai indo, e o filho perguntando, pai, cadê a ovelha? E vai indo, ele sabia como é que era o sacrifício. Esse período, agora vocês imaginem o coração dele de pai, esse período de silêncio entre a ordem de Deus e a resposta. Cadê a resposta? E ele vai indo, sobe o monte. Pai, e a ovelha? E eu imagino Abraão pensando assim, não, vai ter uma ovelha presa ali. Não, eu vou chegar lá, vai ter um altar pronto. Não, vai acontecer alguma coisa. E nada acontece, não vê nada. Amarra o filho, coloca tudo ali. Quando ele vai sacrificar, vem Deus falando com ele. Esse período em que Deus não falou nada, você já pensou a angústia do coração de Abraão? Mas ele foi até o fim e Deus honrou aquilo que Abraão fez de confiar em Deus. Quando ele foi até o fim, Deus honrou Abraão. Às vezes a gente desiste muito fácil. Ah, Deus, está tão difícil, vou largar isso aqui, não é para mim. E Abraão foi até o fim. José foi a mesma coisa. Deus deu um sonho para José, e esse sonho fez o que com José? Fez ele virar prisioneiro, escravo. Um sonho que foi a gota d'água para os irmãos dele, falar assim, o quê? Você, nós, se curvando para você? Acabou. Era o que a gente precisava. Vamos vender ele como escravo. José é vendido como escravo, vai para o Egito, chega lá no Egito, está lá na cadeia, está lá no Egito, é vendido como para o Potifar, está bem, começa a melhorar. Agora, por causa de uma mentira e por causa da lealdade dele com Deus, é mandado para a cadeia. E ele falou, mas Deus me deu um sonho. Aquele sonho, acho que Deus estava enganado, ou eu estava enganado com aquele sonho. E vai indo, e vai indo, e vai indo, vai indo, até o dia que chega a promessa de Deus. E ele continuou o quê? Firme com Deus. Ele continuou sempre firme com Deus. Davi foi a mesma coisa. Davi foi ungido rei novinho. Quando ele foi ungido rei, o que aconteceu com ele? Agora virou rei. Não, agora começou a ser perseguido. Agora que veio a bênção sobre Davi, não, agora eu sou rei. Então agora você começa a ser perseguido. Até que Davi chegou realmente a ser coroado, foi um longo processo em que Davi se manteve firme na presença de Deus. É importante a gente entender que o universo não gira em torno de nós. As coisas não giram em torno do meu ego. As coisas não giram em torno daquilo que eu quero, porque eu preciso. E o amor de Deus por nós é tão grande que acabou, de uma certa forma, ficando maior do que o próprio Deus. Não, Deus me ama tanto que eu sou o centro do universo, porque Deus morreu por mim, então eu sou o centro do universo. Deus morreu pela gente porque Ele decidiu morrer pela gente. Deus morreu por mim e por você porque Ele decidiu, não porque a gente merecia. A única coisa que faz com que tudo gire em torno de você tem outro nome, chama labirintite. Quando tudo gira em torno de você, aí você tem que ir no médico, isso é labirintite. Porque a palavra de Deus não ensina que tudo gira em torno de você, pelo contrário, tudo gira em torno de Deus. É isso que a gente tem que entender. E agora tem alguns princípios do que essa mulher fez, que eu creio que podem mudar a nossa vida, e são princípios que podem fazer com que a gente entenda como a gente deve trabalhar nesse período de silêncio de Deus. O que eu faço? O que a mulher fez que fez mudar o coração de Jesus? O primeiro deles, eu diria, é ter atitude. A gente vê que
apesar do silêncio de Jesus, apesar de Jesus ter ignorado ela, ela não desistiu. Ela continuou firme, indo atrás de Jesus. Vocês lembram, acho que foi domingo passado, o retrasado, que a gente estudou sobre a igreja de Éfeso, a igreja morna? A igreja morna, ela não tem atitude. A igreja morna, está tudo mais ou menos. A igreja morna, se tiver bom, está bom, se tiver ruim, está ruim, mas a gente não precisa fazer muita coisa. Deus não quer crente morno. Deus quer filhos com atitude, que creem, que vão perseveram, que vão até o fim. Ela perseverou, ela teve atitude de se jogar, de se humilhar na presença de Deus. O segundo, reconhecer que as coisas não giram em torno de nós. Como eu falei agora, o universo não gira em torno de nós. Existe um propósito maior para todas as coisas que vão muito além do nosso ego, vão muito além daquilo que eu quero, vão muito além daquilo que eu espero para mim. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que, Deus, eu não recebi aquilo que eu quero porque tem uma coisa que tu queres fazer que é mais do que eu quero. Que é para um reino que é muito maior do que a minha casa, do que a vidinha que eu vivo. Quando a gente tem essa noção de reino, de que as coisas que eu faço contribuem para um reino muito maior, a gente entende que, ok, eu não tenho aquilo que não tive aquilo que eu queria agora, porque eu estou contribuindo para uma coisa maior. Agora eu sei que o que vem depois é muito, 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 muito maior do que aquilo que eu estava esperando que fosse acontecer para mim hoje. Nós não conseguimos medir o quanto maior é aquilo que Deus tem para nós. Por isso a gente tem que deixar de lado o orgulho, como essa mulher fez. Aprender a se humilhar na presença de Deus. Aprender a dar outra face, que é fácil quando a gente lê a Bíblia, né? A gente tem que dar outra face. Agora, quando isso acontece na prática, quando você é humilhado, quando você é injustiçado, aí você fala assim, olha Deus, eu quero mostrar isso aqui. Ó. Eu faço parte de um reino que é maior do que eu. Eu dobro o meu orgulho e eu me humilho na vontade de Deus. Isso aqui é um dos princípios para a gente poder receber. Ser paciente naquilo que Deus te falou. Deus te deu uma palavra? Amém. Ah, está demorando para cumprir, eu acho que não era bem isso, acho que se enganou. Deus não é homem para se enganar. Deus não é filho do homem para mentir. Se Ele te falou, Ele vai cumprir. Se Ele te der uma palavra, Ele vai cumprir. Se Ele colocou promessas na palavra dEle, na Bíblia, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, não interessa o que está acontecendo, não interessa a circunstância, Ele vai cumprir. Agora, Ele vai cumprir no teu dia, no teu momento? Não, no momento dEle. Porque Ele sabe quando que é o momento próprio, quando que é o momento certo. Ele não dá antes daquilo que você precisa e Ele não vai dar depois daquilo que você precisava. Deixar a teimosia de lado. Você já percebeu, eu tenho 5 filhos, né? Todos eles, cada um deles é diferente, então uns você aperta mais, outros você aperta um pouco menos, uns insistem mais, uns insistem menos. Agora, às vezes, a gente recebe um não e a gente não aceita o não como resposta. E por mais que aquele não, a gente sabe que não vai mudar, a gente faz de conta que não ouviu e continua. Então eu posso? Não, não pode. Então eu posso? Não, não pode. Então eu posso? E continua. Então eu posso. E às vezes a gente fala com Deus, Deus fala assim, não, filho, isso eu não vou te dar. Ah, não, isso eu acho que é da minha cabeça. Deus, eu queria isso. Filho, eu já falei que eu não vou te dar. Ah, não, isso é da minha cabeça. E continua insistindo. A gente é teimoso, porque a gente quer aquilo que a gente quer. Eu, por muito tempo, orei sobre a questão imigratória. Eu lembro em 2007, 2008, que inclusive a polícia começou a ter poder de imigração, né? Falou, e agora como é que vai ficar tudo isso? E eu comecei a orar, e orar, e orar. E um dia eu estava orando, estava num dia de jejum, e veio muito forte no meu coração uma palavra que disse assim, e Deus atendeu o desejo do seu coração. E eu senti que aquilo, sim, era Deus falando direto comigo, e eu continuei orando. No dia seguinte, eu orando sobre isso, e Deus falou assim, eu já não falei para você para não orar mais sobre isso? Eu falei, como assim, né? Eu estou precisando. Eu continuei orando. E veio de novo, eu já falei para você não orar mais sobre isso. A gente foi assim como fosse um baque tão grande na minha vida que eu nunca mais orei sobre isso, nunca mais me preocupei. Inclusive, uma vez, eu estava com a minha carteira vencida. E um policial me parou à noite, e eu liguei para a Fabiana, amor, estou parado. Sabe aqueles 5 minutinhos que a polícia está atrás de você, e parece que demora um ano inteiro, né?
ele checando a tua carteira. E eu falei, amor, eu estou parado aqui, e a polícia me parou, eu estava perto de casa. E ele voltou, ficou lá esperando, aí voltou, entregou assim para você, não está tudo certo, pode ir embora. Não perguntou nada, não falou nada, simplesmente falou assim, olha, está tudo certo, pode ir embora. E eu saí dali tão alegre, comecei a orar, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Na mesma hora, Deus falou assim comigo, você está duvidando que eu estou te protegendo? Nossa, aquilo foi um choque tão grande, e às vezes você pode pensar assim, como que Deus falou com você? Eu não sei te explicar como Deus falou comigo, mas eu senti como se Ele falasse comigo, não foi assim a voz audível, mas eu senti dentro do meu coração assim, você está duvidando que eu estou cuidando de você? Naquele momento que eu estava agradecendo, eu parei de agradecer e comecei a dizer, Senhor, me perdoa. Sabe quando você se sente que você fez alguma coisa errada? Eu falei, Deus, me perdoa. E comecei a orar pedindo perdão para Deus, porque eu comecei a duvidar de que Deus estava falando comigo, ou estava cuidando de mim. Por quê? Porque o período das coisas que eu queria que acontecesse não estava acontecendo. Se Deus falou que ia me dar, eu pensava, não, semana que vem vai ser alguma coisa. Não, mês que vem vai ser alguma coisa. Eu não sei o dia, não sei a hora que Deus vai fazer as coisas dele, mas Ele sabe. O que eu tenho que fazer é acreditar que aquilo que Ele falou que Ele vai dar, Ele vai dar. Às vezes o nosso pedido é ilícito. O pedido dela tinha licitude, ou seja, ela não estava pedindo nada que não era certo, ela não estava pedindo nada que ela não, segundo a Bíblia, que ela não podia receber. Às vezes a gente ora por certas coisas, eu já vi testemunhos, né? É um testemunho tão triste, que é um testemunho de uma vez uma pessoa falando para mim assim, ai, que bom, que Deus me abençoou muito, porque eu consegui comprar minha casa. Eu falei, que bom, né? Pois é, não tinha social, mas o homem arrumou lá e tal, Deus foi tão bom que tudo passou e não foi nada sem problema. Ele nem me perguntou mais nada. Eu falei, gente, como é que Deus trabalha com a coisa falsa? Deus não trabalha com a coisa falsa. Ai, Deus me abençoou tanto que eu arrumei um casamento e já estou legal. Gente, eu não conheço esse Deus. Eu não conheço esse Deus que trabalha com coisa arrumada, com coisa arranjada, com coisa... Esse não é o mesmo Deus que eu trabalho. A palavra fala que Deus, Ele é justo, e Deus, Ele vai julgar o mal. Não existe como um mal colocar um pouquinho para ajudar Deus, não existe isso. As coisas de Deus têm que ter licitude. Você está pedindo alguma coisa para Deus? Tem licitude? É lícito isso que você quer? Se você confrontar com a palavra de Deus, fala, não, está aqui na palavra de Deus, aqui está 100%. O nosso pedido vai engrandecer o nome de Jesus ou vai engrandecer o meu nome? Eu vou orar aqui para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Para quem ser engrandecido? Gente, olha, eu orei, a fulana foi curada, eu orei, isso aconteceu, eu orei. Quem que a gente está procurando engrandecer? Quando ela se jogou aos pés de Jesus, ela não estava pensando nela. Ela estava pensando na filha dela. E ela não estava pensando para chegar lá na filha dela, minha filha, foi porque eu fui lá que você foi curada. Ela estava querendo que a filha dela fosse curada. Ela se humilhou, não por ela, pela filha dela. Ela fez tudo aquilo, não para receber nada para ela, foi para a filha dela. Nós temos que engrandecer o nome de Jesus e entender de que as coisas são para Ele, por Ele, e nada para nós, por nós. Reconhecer essa nossa posição diante de Deus, de que nós somos pecadores e nós não merecemos. Se a gente orar assim, Deus, me dá aquilo que eu mereço, coitado daquele que ora assim. Nós não merecemos nada. O que nós temos é pela graça de Deus, o amor de Deus faz com que a gente mereça, o que a gente tem é aquilo que a gente tem. Por isso que não adianta você trabalhar e fazer, querendo trocar com Deus ou barganhar com Deus. Deus, mas eu fiz isso, ó Deus, eu estou na igreja todo dia, Deus, eu estou fazendo isso. Deus fala, tá bom, minha filha, você não entendeu a parábola do filho pródigo ainda? Não é o que você faz que vai fazer você chegar mais perto de Deus, você faz porque você está perto de Deus. Aquilo que você faz é porque você já está perto de Deus, você não faz para estar perto de Deus. A gente tem que entender a diferença disso. Dentro desse processo, o que você tem feito na tua vida para seguir o chamado de Deus para você? Mas eu ainda não sei qual é o chamado de Deus. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está trabalhando ou está vivendo dentro desse mundo
evangélico ou cristão, e até agora você ainda não se descobriu, não, ainda não sei. Tudo bem. Mesmo não sabendo, o que você tem feito para esperar o chamado de Deus? Será que eu tenho esperado sentado? Deus, quando você quiser, fala. Enquanto isso, eu vou aqui estar fazendo número aqui na igreja, vou lá domingo e tal, sou mais um, fazer um número lá. É isso que Deus quer de nós? Lembra da igreja morna de novo? O morno é aquele que vem fazer número, não vem fazer diferença. Agora, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não tem como o sal não ter gosto. Se o sal não fizer diferença, não é sal, não serve para nada, joga fora. Nós estamos aqui para fazer diferença. Onde você está lá para fazer diferença. No teu trabalho, na escola, onde for, você está para fazer diferença. Nós devemos fazer diferença em qualquer lugar que nós estivermos. É isso que ele procura, adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque quando você adora em espírito e verdade, você faz diferença onde você está. Dentro da tua casa, você tem que fazer diferença dentro da tua casa, porque a gente, às vezes, pensa em fazer diferença lá fora, mas nós temos que começar a fazer diferença aqui, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, porque eles vão fazer diferença na vida de alguém, porque eles viram eu fazendo diferença na vida deles. As coisas não começam de lá para cá, começam daqui para lá. E Jesus vai ser a força. Essa mulher, naquele contexto, ela era a que menos merecia alguma coisa. Ela era aquela que não tinha nada para oferecer para Jesus. Ela era aquela que não tinha nada para dar em troca para Jesus. Ela não tinha nada de bom que ela pudesse fazer ou falar para poder mudar a história dela. Mas Jesus viu o coração movido dela, contrito dela. Deus viu que ela tinha realmente uma sinceridade no coração, e Deus não deixa de lado aquele que tem isso no coração. Jesus falou para ela, olha, eu vim para os judeus, eu vim para as ovelhas perdidas. Mas ela tinha essa sede, essa certeza de que aquilo que Jesus tinha era tão importante, que mesmo aquele farelinho que caísse servia para ela. Jesus falou assim, grande é a tua fé, porque ela entendeu quem era Jesus, e ela entendeu o que Jesus podia fazer por ela. Nós devemos entender isso, e nós devemos nos colocar na presença de Deus nesse sentido, para que não só a gente se alimente de farelo, porque não é isso que Deus quer que a gente se alimente do pão da vida, que é Jesus, e Ele quer que a gente faça coisas muito grandes e muito maiores do que Ele mesmo fez. Mas porque a gente está nessa coisa de que as coisas são em favor de mim, são em função de mim, são para mim, a gente acaba desistindo tão fácil das coisas, né? Porque não aconteceu para mim, então não era para acontecer. Não, então isso aqui não é assim. E o plano que Deus tem para você, e o plano que Deus tem para mim, acaba ficando tão pequeno que a gente acaba não lutando por ele. A gente acaba desistindo tão fácil, porque fulano foi lá na igreja, passou por mim, não me cumprimentou. Não, olhou para mim com cara feia. Falou dos aniversariantes, não falou do meu aniversário, nunca mais vou naquela igreja. O fulano nem me ligou. Você ligou para ele? Não liguei também. Né? A gente acaba achando tanta coisa pequenininha e colocando tantas essas coisas pequenininhas na frente das coisas de Deus que são tão grandes, e às vezes um palitinho acaba escondendo um prédio inteiro, né? Que você põe aqui o palito, você olha, o prédio está escondido por causa de um palito. Às vezes uma coisa tão pequenininha esconde uma coisa tão grande que Deus quer te dar, e você está olhando para aquela coisa tão pequenininha e falando assim, Deus, não tem nada mais, só tem essa coisa pequenininha. Só tem isso de ruim. É tempo de se arrepender. É tempo da gente olhar para as coisas de Deus com mais seriedade. As coisas estão indo para o fim. Cada dia que a gente vai, mais próximo do fim a gente está. Quando que a gente vai esperar para poder seguir essa palavra? Quanto tempo mais a gente vai esperar para poder viver o verdadeiro evangelho de Jesus? A gente não pode ficar esperando. Ele quer hoje, Ele quer arrependimento hoje, Ele quer entrega hoje, adoração hoje, Ele quer a nossa vida hoje, não amanhã. Tem muita coisa que Deus tem preparado para nós, mas depende da nossa atitude. Depende da nossa ação, depende do nosso mover. Eu sempre falo uma coisa, Deus move o mundo inteiro por aquilo que a gente não pode fazer. Mas Ele não vai mover uma palha por aquilo que você e eu podemos fazer. O que é
objeto teu para ser feito, tem que ser feito por você. O que é objeto de particular da tua atitude tem que ser feito por você. Tudo que você não pode fazer, ele vai fazer. Agora, o teu papel é fundamental. Em todos esses aspectos que a gente viu, todos eles teve a ação da pessoa sendo afetada. Ela teve ação, ela teve atitude, e nós devemos ter da mesma forma atitude também. Se você acha que você errou demais e que Deus não está te olhando por causa disso, olhe para essa mulher. Olhe para ela. Um povo que deveria ser exterminado segundo Deus, agora Deus está abençoando a vida dela. Por quê? Porque se arrependeu. Não existe ninguém tão mal que não possa receber o amor de Deus na vida. Não existe ninguém tão errado que Deus não possa olhar para você e falar assim, meu filho, eu estou te ouvindo, pode falar. Não existe nada que você possa fazer. A Bíblia fala, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E o diabo é mestre em falar, você fez isso, como é que você quer pedir alguma coisa para Deus? Como é que você está falando que você está na presença de Deus, você está fazendo aquilo? Arrepende e Deus tem o perdão para a tua vida. Se arrepende porque Deus quer um coração contrito. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de nós nos colocarmos na presença de Deus e nos humilharmos na presença de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos sal e luz do mundo. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra de que você tem que fazer a diferença na vida de alguém. Você tem que fazer a diferença onde você está, você tem que fazer a diferença para as pessoas que te conhecem. Tem que existir alguma coisa diferente dentro de você, de bom. Tem que existir alguma coisa de bom dentro de você. Ah, mas não tem nada assim, tem que ter alguma coisa de bom. Você tem que ser diferente de alguma coisa. Se você for igual ao resto, qual que é a diferença? Aí não é sal. Olhe para dentro de você nesse momento. Veja qual que é a diferença que você está fazendo nesse mundo. O que você está fazendo em função daquilo que Deus quer que você faça? Como que você está se prostrando na presença de Deus? Será que você está desistindo muito fácil das coisas de Deus para a tua vida? Será que aquilo que Deus propôs para você está muito difícil? Ou está muito longe? Ou está demorando demais? Olhe para você agora, olhe para o teu coração. Existem coisas que estão lá dentro de você que só você e Deus conhecem. Aquele pedido que você fez para Deus, só você e Deus sabem. Está demorando muito? Coloque na presença de Deus agora. Não existe um silêncio de Deus sem motivo. Não existe um silêncio de Deus sem propósito. Ele quer te fortalecer, Ele quer te fazer melhor, Ele quer te fazer maior na presença dEle. Senhor Deus, eu quero agora, Senhor, nesse momento, invocar a presença do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Senhor Deus, grandes coisas Tu tens para cada um deles, e eu creio nisso, Senhor. Grandes coisas, Senhor, Tu tens para nós, muito maiores daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Deus, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, sentimos, ó Senhor, distantes de Ti, quando o silêncio, Senhor, da Tua palavra parece que ecoa dentro de nós como uma eternidade, Senhor, onde nossas palavras ficam no vácuo, Senhor, no vazio. Mas eu sei, Senhor, que Tu zela por nós, ó Pai. Eu sei, Senhor, que o Teu Espírito nunca cansa, Senhor, de nos ajudar, nunca cansa, Senhor, de nos fazermos avançar, ó Pai. Nós somos Teus filhos, ó Senhor, e eu creio que essa palavra, Senhor, serve para que nós possamos olhar para dentro de nós e reacender aquela chama do Teu Espírito, Senhor. Reacende a chama do primeiro amor, como nós estudamos aqui, Pai. Acende dentro dos Teus filhos a chama do primeiro amor, ó Senhor, para que nós possamos reavivar aquilo que há de melhor dentro de nós, ó Pai. Que nesse momento cada um dos Teus filhos, ó Senhor, possa sentir a presença do Teu Espírito. Possa, Senhor, tocar no coração dele, no íntimo, Senhor, aquele sonho do Teu Espírito que está amortecido dentro dos Teus filhos, Pai. Reaviva nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Traz à tona, Senhor, traz de volta, Senhor, planos e projetos que o Teu Espírito colocou dentro do coração dos Teus filhos, ó Pai. Que o tempo, Senhor, fez com que eles se calassem, que o tempo, Senhor, fez com que eles ficassem menores,
Traz de volta, Senhor, o desejo, Senhor, de fazer algo pela Tua obra, Pai. Traz de volta, Senhor, a chama do Teu Espírito sobre os Teus filhos, ó Pai. Traz um mover sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que nós devemos deixar de lado, ó Pai. Mostra, Senhor, as coisas que nós devemos deixar, ó Senhor, para trás. E acende, Senhor, essa chama dentro de nós novamente, Senhor. Eu oro por cada um dos Teus filhos nessa manhã, Senhor, pedindo que a Tua unção seja dobrada sobre cada um deles, ó Pai. Pedindo ao Senhor que o Teu poder e o Teu perdão seja derramado sobre eles e que o inimigo não possa enganá-los com mentiras, ó Senhor, dizendo que eles não podem, que são incapazes, ó Senhor. Eu repreendo essas mentiras em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo, Senhor, a mentira do diabo, dizendo, Senhor, que eles não são suficientes na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traz, ó Senhor, à tona o melhor de cada um dos Teus filhos, ó Senhor. Traz, ó Senhor, de volta, Pai, a chama que motiva, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Faz-nos, ó Senhor, realmente sermos sal da terra, Senhor, luz do mundo, Pai. Não deixa, Senhor, com que nós desanimemos fácil, Pai. Nos dá força, Senhor, para perseguir e prosseguir na Tua presença, Senhor. Porque o Teu propósito é maior do que o nosso, Senhor. E eu quero reconhecer isso nessa manhã, que o Teu propósito é maior que o meu propósito, Senhor. E eu quero seguir firme nesse propósito, Pai. Mesmo que eu tenha que abrir mão daquilo que é o meu propósito, Senhor. Eu faço um compromisso contigo, Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender isso, Pai, e vivermos essa palavra todos os dias da nossa vida, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela oportunidade de transmitir aquilo que o Teu Espírito colocou no meu coração, Senhor. E peço, Pai, que Tu estejas, Senhor, com cada um durante essa semana, Pai. E que o Teu Espírito continue, Senhor, remoendo dentro de nós essa palavra. E que nós possamos melhorar a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.